Fala galera, estamos aqui para apresentar para vocês a loja Militar SP. Então se você que é militar, precisar fazer bordado de qualquer acessório, aproveita, clica no link, joga lá no cupom de desconto Solta Pai. E aí Fabi? É isso aí, mas não para aí não. Para você, admirador da polícia, aqui na loja Militar SP você encontra também vários acessórios. É Militar SP. Então vamos pro vídeo. Você deu trabalho, hein? Osama Bin Laden. Falar um pouquinho sobre Osama Bin Laden. Osama Bin Laden é um saudita, de família muito rica, Já nasceu rico. da Arábia Saudita, bilionária. Olha aí. Um cara que estudou, fez faculdade de engenharia. E esse cara, ele é um cara que lá atrás, lá no início dos anos 90, o governo americano tinha assim informações sobre Bin Laden, mas o pessoal literalmente subestimou Osama Bin Laden. Subestimaram Osama Bin Laden. Eu achava que ele era capaz de fazer isso. Não achavam, mas não achavam mesmo. Não achavam mesmo. Por quê? Porque aí as pessoas perguntam por que Bin Laden ficou com esse ódio todo dos americanos, um ódio todo, porque Bin Laden ele foi um cara que ele incorporou a maldade literalmente nele, porque os americanos foram autorizados pela Arábia Saudita a colocar bases americanas no país, principalmente na guerra do Kuwait, quando o Iraque invadiu o Kuwait, o governo saudita autorizou os americanos a colocar 2 bases militares na região, e isso daí, para ele, foi uma coisa assim absurda. Como um americano colocar a base militar no nosso país, que é o berço do Islã, onde está Meca e Medina, as 2 cidades sagradas. Então esse aí foi um dos pontos, não é o único ponto, são vários pontos, que deixou Osama Bin Laden furioso da vida por causa dessa situação. E não só isso, Bin Laden foi expulso da Arábia Saudita. Ele foi para a região do Afeganistão, ficou um tempo lá no Afeganistão. Depois ele migrou para o norte da África, ficou um tempo no norte da África, e depois ele voltou para o Afeganistão. Só que nesse meio termo, o primeiro ataque às Torres Gêmeas foi realizado. Um carro-bomba invadiu a garagem e foi acionado explosivos lá e não explodiu. Nossa. Isso antes do 11 de setembro, antes de 2001. Nossa. Então teve essa questão aí do ataque à bomba, que foi realizado pelo KSM, que a gente fala, o Khaled Sheikh Mohammed, que é um outro terrorista que era muito ligado com Osama Bin Laden. E teve esse ataque aí. E aí se começou a perceber de um nome chamado Bin Laden. Ninguém conhecia. A falar, mas quem que é esse cara aí? O pessoal não tava nem aí, que não sei o quê. E nem dava a mínima pelo Bin Laden. Só que inúmeros ataques começaram a acontecer. Aconteceu o primeiro ataque das Torres Gêmeas, que não deu certo, que eles falaram, né? Não deu certo. A partir dali teve um ataque a um navio norte-americano no Mediterrâneo. Matou vários militares americanos. Foram mortos. Um ataque realizado por quem? Pela Al-Qaeda. Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Ele era o chefe do... Ele era o cabeça da organização. Então inúmeros ataques começaram a ser realizados. Inúmeros ataques. E principalmente o que foi o estopim foi o 11 de setembro. O 11 de setembro foi um ataque que ele chamou a atenção do mundo, a gente sabe. Não vou nem adentrar muito na questão do 11 de setembro, porque é uma questão que a gente vai ficar falando 1 hora aqui sobre 11 de setembro. E aonde que um ponto interessante dessa questão do 11 de setembro é a questão da mudança de postura dos Estados Unidos perante a questão da guerra. A partir dali o nome do Bin Laden ficou muito forte. Soube-se quem era o indivíduo que tinha efetivamente mandado atacar as Torres Gêmeas, com cidadãos que estavam sendo treinados por
americanos. Os caras foram lá, treinaram pilotagem, etc. E tal, tudo aquilo que a gente já sabe. E eles atacaram com 2 aviões as Torres Gêmeas, atacaram o Pentágono com outro avião e um outro voo 93, que a gente já sabe que é o voo que as pessoas lutaram contra os terroristas, depois eles já sabiam o que estava acontecendo. Já tinham realizado os outros ataques lá nas 2 torres, então as pessoas ficaram sabendo através do celular que já estava, que aquele avião estava indo para algum lugar. Então eles lutaram contra os terroristas, foram heróis, só que a aeronave caiu numa região de mata. Então a partir daí o Bush filho deflagra a guerra contra o terror. Invadiram o Afeganistão, bomba pra caramba, milhões em bombas, só que não acharam o cara. O cara fugiu legal, hein, velho? O cara fugiu, o Bin Laden fugiu, pra vocês terem uma ideia, demorou 10 anos. 10 anos pra se pegar o Bin Laden. Olha que negócio louco. Inúmeros terroristas foram presos, né, na prisão lá de Guantánamo, em Abu Ghraib, lá no Iraque. Guantánamo fica lá em Cuba, Abu Ghraib fica lá no Iraque. Inúmeros foram presos e os interrogatórios eram pesados. A CIA começou a pegar pesado nos interrogatórios. Tem até um filme aí, A Hora Mais Escura, quem quiser assistir, é um filme... A Hora Mais Escura? A Hora Mais Escura, Eu gosto assiste desses esse filmes, filme aí. Esse eu filme gosto. é um filme louco, é um filme que retrata bem essa questão dos interrogatórios, da CIA, do FBI e fala bastante também sobre a Operação Lança de Netuno, que eu vou falar um pouquinho. Legal. E aí interrogatório aí, o que acontece? Eles ficaram sabendo que o Bin Laden se comunicava através de mensageiro. Eles se comunicavam através de mensageiros. Aliás, um mensageiro, né? Era o de confiança dele. E essa comunicação, ela no início ela era meio medieval, através de bilhete, através do disquete, lembra do disquete lá? Era basicamente feita nessa modalidade. Porém, as coisas vieram evoluir. Quem que surgiu? O celular. Aí ele já comprou o celularzinho dele e já começou a se comunicar através do celular. Milhões de informações a diversas países mandaram para os Estados Unidos inúmeras informações. Só que surgiu dentro dessa investigação, que é o F3EAD, que eles falam lá nos Estados Unidos, que é o aplicativo de campo, né? O aplicativo que eles falam de investigação. Eles conseguiram o nome de um Kwaitiano. Porque todos os interrogatórios que surgiam, o nome do Kwaitiano, o Kwaitiano. E eles conseguiram chegar numa ligação telefônica. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, essa questão da caçada ao Osama Bin Laden evoluiu tudo. Evoluiu o que a gente tem de GPS, de tecnologia de informação. A questão da caçada ao Osama Bin Laden, ela evoluiu inúmeras questões de aplicativos, principalmente de geoposicionamento. Por que isso? Porque a CIA ficou sabendo que o mensageiro do Bin Laden estava numa região do Paquistão, na região montanhosa do Paquistão. E essa região chama Abbottabad, é uma região militarizada, onde está a principal academia militar paquistanesa, está lá no Paquistão. E a CIA descobriu que o cara estava lá, o mensageiro, conseguiram estabelecer o contato do telefone dele, porque ele saía de um lugar e se movimentava, e eles conseguiam rastrear o telefone. E a partir dali, um grande efetivo foi mandado lá para o Paquistão. Eles foram totalmente infiltrados e eles conseguiram achar o cara. Eles conseguiram achar o mensageiro e começaram a seguir ele. Ele sempre saía de um ponto que ele estava e ele ia para dentro de um mercado onde tinha uma grande concentração de pessoas para se comunicar com as células, e os ataques iam sendo realizados na Europa. Os ataques iam sendo realizados em várias mensagens, os vídeos do Bin Laden iam sendo mandados para a TV Al Jazeera, e as pessoas falaram: pô, mas o cara tá vivo, tá acontecendo ataque, não parava de acontecer atentado.
Não parava, não parava. Inúmeros atentados aconteciam e as pessoas ficavam, o governo americano ficava perplexo. Falou, meu, vamos atrás do cara. Aí conseguiram, aí perceberam que o mensageiro adentrou aonde? Numa mansão que estava a 1.200 metros ou 1.000 e poucos metros aí da principal academia militar paquistanesa. O Paquistão, ele tem uma função... Senhores, o Paquistão ele está sempre ligado com o Afeganistão. Sempre ligado. Que eu tinha falado do KSM lá, ele foi preso no Paquistão. Ele foi preso lá numa cidade paquistanesa. E o Bin Laden estava lá. Só que como é que tinha certeza que o mensageiro entrou numa mansão? Como é que tinha certeza que o cara estava lá? Que o Bin Laden estava lá? Não se tinha essa certeza. Mas chamou-se a atenção nessa mansão, que essa mansão tinha muros de 3,5 metros de altura, com arame farpado, 2 andares, totalmente fechada, não colocavam lixo para o lado de fora, não tinha internet, eles não tinham praticamente contato nenhum. Então isso destoou, aquela mansão destoou com as outras mansões, as outras casas. Era uma casa muito fechada. E na época tava o presidente era o Obama, e o Obama falou assim, como é que a gente vai ter certeza de que o Osama Bin Laden está lá? Vamos investigar. Então ficou mais de 40 agentes da CIA espalhados na cidade, distribuídos. Tanto que eles contrataram um médico paquistanês. E esse médico paquistanês, ele organizou uma campanha de vacinação falsa. Ah, você não sabia não, velho. Ele organizou uma campanha de vacinação falsa. Trabalho de inteligência. E ele conseguiu, primeiro ele divulgou essa campanha de vacinação. Foram nos povos um pouco, na região um pouco mais afastada, e foi chegando na mansão e ele conseguiu fazer a coleta de material genético. E aí o nível de certeza de que Bin Laden estava lá aumentou assim para mais de 90%. Porque até então eles tinham informação de um andarilho. Por que andarilho? Porque quando ele saía da mansão, ele saía às vezes para tomar um pouco de sol, para andar, porque não ficava só dentro de casa, não tinha, até para a saúde dele isso não é bom para qualquer um. Se você não tomar sol, vitamina D, você já era. Então ele fazia isso daí. Ele saía para tomar sol. E os aviões não tripulados conseguiu fazer uma fotografia e fez o cálculo da aproximação da altura dele, porque ele é um sujeito alto, com a sombra. Então o nível de certeza aumentou mais ainda. O nível de certeza. Aí o Obama falou, ó, tem 2 opções. Ataque aéreo, vamos explodir a casa, jogar uma corta-margaridas lá, que é uma bomba muito potente, que desce aí 60 metros de profundidade. Isso ia ser uma devastação na região, num país que eles não estavam em guerra. Tanto que o Paquistão era um país que era, em tese, estavam passando informações para os americanos, de certa forma era aliado dos americanos. De certa forma eram aliados. Então não vamos... Como é que nós vamos fazer? Aí foi decidido que ia fazer um ataque de tropas. Iam mandar tropas especiais lá para a região. E foi desencadeada a Operação Lança de Netuno, que aí os DEVGRU Navy SEALs, os caras mais especializados das tropas americanas, foram para o local, foram com 2 Black Hawks, com 2 helicópteros Black Hawks, inclusive um Black Hawk caiu, acabou caindo lá, bateu a cauda no muro, quase que explodiu. A operação continuou, e eles foram lá e capturaram e mataram o Osama Bin Laden. Então finalizou-se ali um ciclo. Muitas pessoas falam, mas como é que você tem certeza de que Bin Laden foi morto pelos americanos? Foi morto porque os ataques da Al-Qaeda acabaram, desestabilizou a Al-Qaeda. A própria Al-Qaeda afirmou que Bin Laden tinha morrido e os ataques acabaram. Os ataques efetivos. Então,
A história de Bin Laden é essa daí, pessoal. É muita coisa.